todo mundo conseguiu alguns dos relatórios que a gente conseguiu mandar somente agora de tarde. Uhum. Nem abri meu e-mail ainda. Acabei de chegar. Se tu tiver no WhatsApp, tu pode abrir também, porque eu encaminhei uma cópia ali para ser fácil de abrir, caso precisasse. Né? Porque como eu consegui finalizar ele só agora de tarde, alguns extratos vieram depois, teve um problema com a Daicoval, até os extratos vieram partidos, eles fizeram uma reanálise lá, e daí ele até o meio do mês ele ficou com um código, depois ele foi transferido para uma outra plataforma, e nisso atrasou o extrato, veio depois. Aí outro que atrasou bastante foi o da Vinci, que foi o primeiro que veio. Eles tiveram um problema na rodagem, rodaram errado, como aconteceu já algumas vezes com data de um dia antes, voltou com 30, aí eles tiveram que refazer tudo, por isso que acabou atrasando um pouquinho mais do que o normal, senão era para tudo já estar aqui. Deixa eu ver aqui. Bem, mês de julho, como vocês viram, foi mais um mês produtivo, um mês bom, né, no mercado financeiro. Teve um pouco de realização ali no finalzinho do mês, 2% que caiu no último dia, no dia 38, e que se seguiu pelo início do mês, pelo menos até a terça-feira, teve muita realização, porque, afinal de contas, foi mais um mês de 8,5%. Deixa eu confirmar, foi tanto número hoje que... Foi de 8,30%, e mês passado já tinha sido 10% de crescimento, a gente está quase chegando à parte positiva. Se ficar nesse patamar, acredito que no mês de agosto a tendência é que permaneça assim e a gente consiga finalmente retornar na parte de rentabilidade positivamente. Apesar de que os balancetes já demonstram que a gente já tem o acumulado do ano positivo. Mês passado era 1.600.000 negativo que a gente tinha acumulado no ano. Esse mês a gente já passa para 8.233.604. Então, assim, eu vou fazer primeiro a nossa parte financeira e depois a gente conversa sobre os fundos e tal, e principalmente sobre as apresentações e algumas tabelas que o Rafa vai dar uma explicadinha ali, que ele fez um levantamento e um comparativo com outras carteiras. O mês de julho, como eu falei, a gente teve uma arrecadação um pouco maior, porque ela já veio com base em junho, né? A gente já teve um acréscimo com os 14%. No mercado financeiro, quase chegamos a 8 milhões de rentabilidade, ficou pertinho disso, 7.983.821. Então, o nosso resultado de receita foi de 11 milhões e 100. Nós tivemos, as despesas ficaram dentro da normalidade, a gente não teve nenhuma despesa extra, né, que aumentasse a nossa despesa administrativa. Idem com relação ao PASEP, a gente só teve um pouco mais, né, porque ele reflete exatamente a nossa rentabilidade, que tem sido em torno de 6, 7%, esse mês ela deve ser até um pouco maior. Então, a gente teve uma despesa financeira de 102.365 e a despesa previdenciária em 1.136.000. Com isso, a gente teve um resultado financeiro de julho de 9.860.942. Então, a gente teve a gente vem mantendo uma rentabilidade e uma acumulação bem interessante. Se a gente não tivesse perdido, né, tido aquela retraída de março, com certeza a gente não estaria, né, nessa situação e nós teríamos uma outra realidade. Com isso, o nosso acumulado financeiro do ano, como eu falei antes, ele ficou em 8.233.604,09, e o nosso patrimônio foi para 212.357.437.
A rentabilidade fechadinha, eu não tenho, porque como não saiu o IPCA, eu não fechei a rentabilidade da SMI. Deixa eu só tirar isso, tá apitando. Então, mas ela estava em 4,18, né, no dia 30. Aí ela baixou um pouquinho para 3,75, mas sem a inclusão da movimentação. Como a gente teve a inclusão de 2 milhões de rentabilidade, porque a gente teve resgate para pagamentos e tal, mas a gente aumentou bastante, muda bastante a rentabilidade, até porque como a gente aplicou em fundos de renda variável e a gente colocou em fundos que performaram muito bem esse mês, então ajudou bastante na rentabilidade. Indo para... Deixa eu pegar aqui meu... Vou vir para cá, me ver pequeno. Nos fundos, a gente teve esse incremento que a gente teve de 2 milhões com relação ao mês passado, porque mês passado deu 6 milhões e pouco de rentabilidade, e agora a gente chegou quase em 8, muito foi puxado pelos títulos públicos. Por quê? Eles performaram esse mês como antes acontecia, né? O IMAB em torno de 2%, na verdade, o IMAB, eles performaram em torno de 4%, o IMAB 5+, ele teve um salto de 7,28%, chegou a ficar positivo no ano, né? Os únicos que permanecem negativo no ano são os 2 fundos de vértice de 2020. Esses, inclusive, eles, na planilha, eles estão pintados porque a gente deve receber os valores agora, dia 17/8. Já recebi o comunicado do GEICO, que vem os valores, então, são 2.580.000, que chegam na carteira no dia 17. Então, esse é um valor que eu já tenho aqui separado, que a gente tem que fazer uma previsão de aporte em outros fundos. Mas a gente teve fundos que performaram muito bem, né? A gente tivemos uma movimentação na carteira, a gente acabou com o IMA geral e aportamos no gestão estratégica. É um fundo que ele é muito parecido com o alocação dinâmica e o alocação ativa do Banco do alocação dinâmica do Itaú e a alocação ativa do Banco do Brasil. Mas ele tem uma dinâmica muito boa e ele tem se portado melhor do que os seus pares, né? Enquanto que em 12 meses, por exemplo, ele já dá 9,68, o alocação está em torno de 7 e o alocação dinâmica menos ainda, do Itaú, que está em 5,21. Então, ele teve uma puxada muito boa. Eu, inclusive, ontem assisti uma live com o Vinícius, que é o gestor, que trabalha na gestão lá da GEICO. Ele é um dos idealizadores desses fundos novos que têm surgido na Caixa, principalmente para aproveitar as oportunidades. Inclusive, ele falou sobre o protegido. A gente tem o protegido que está para finalizar também, ele tem um prazo determinado. Eles devem fazer um novo capital protegido nos mesmos moldes e buscando exatamente a Bolsa de Valores para proteger, para ter uma forma alternativa de fundos para os RPPS. Então, voltando aos títulos públicos, né, os fundos de renda fixa, então, eles performaram muito bem esse mês, eles ficaram em torno de 4, 7, no caso do IMAB 5+, mas os curto prazo, como já era previsto, eles começaram a perder um pouco a força. Eles estavam performando em torno de 1,5%, o mês passado ficou em torno de 1,20%, e esse mês não chegou nem a 1%. Que são o caso dos IPCAs de 2 anos, o caso dos DIs, o IMAB 5. Então, eles que fizeram e tiveram uma força maior nos últimos 2 meses, mas esse mês ele começou a perder um pouquinho de força. Agora, os fundos de renda variável, os fundos... Antes que eu esqueça, nós temos um fundo que é o IPCA da Caixa, ele está performando muito bem, é um crédito privado. Ele até está liberado, ele estava entre uns dos fundos que a gente tinha pensado em fazer uma modificação, mas
devido à performance dele, eu até deixei ele pintadinho aqui, porque ele em 12 meses ele já está dando 10,69, batendo meta, e sobrando bastante, então dá para a gente pensar em manter ele na carteira e não mudar a estratégia, como anteriormente tinha pensado. Os fundos de renda variáveis, que, né, performaram melhor no caso em julho, foram os smalls, né, com exceção do próprio capital, né, como a gente sabe, o próprio capital acertou a mão, até eu conversei hoje com o Stefano, eles fizeram umas modificações, como ele diz, não que eles trabalhem com uma parte vendida e uma parte comprada, mas eles eles buscaram algumas proteções e eles tiveram mais um mês muito bom, né, rentabilizaram 10%, eles já em 12 meses já estão positivo em 2,91, então mostra que a gestão tem feito uma diferença bem grande, porque os smalls a gente sabe que eles não têm aquele impacto tão imediato como tem as blues, né, que são Petro e tal. Então, os fundos, por mais que eles performaram até melhor, porque os outros estavam vindo nessa balada de 11% até no finalzinho ali, até dia 30. Aí, com a queda, eles perderam. Então, por isso que muitos fundos que estavam performando em torno de 12% acabaram fechando em 8%, 8,90, 8,50, como a maioria dos fundos fecharam nesse mês. Uns até perderam um pouco mais, ficaram em torno de 6, como os dividendos que estavam vindo numa balada boa também perderam um pouco de força no mês de julho. Mas muito por realização, né? As pessoas começam a ter... muita gente entrou e aproveitou aquele vale de março, e se a gente levar em consideração de março para cá, 30 e poucos %, né? A gente tem quase, dependendo do fundo, né? Por exemplo, vou citar o BTG. O BTG, ele vem numa balada enorme, né? E ele vem crescendo. O NAV é um fundo que já está com 10,38 em 12 meses. Ele está pertinho de ficar positivo no ano, e ele está crescendo numa média de 8,5%. Se a gente for olhar em termos numéricos, é a melhor rentabilidade que a gente tem na carteira do NAV. Né? É um fundo que, desde Condor, né, a gente vem observando uma boa gestão por parte deles. Então, voltando, os smalls foram muito bem nesse mês. Temos um outro destaque, que é o multigestor, ele subiu 10,34%, já está com 10,26% em 12 meses e menos de 6% negativo no ano. Esse multigestor, se vocês lembram, ele é formado por muitos fundos que a gente já tem até na carteira. Por isso que ele performa tão bem. Ele tem NAV, ele tem BTG, como ele tem multigestores, ele acabou pegando bons fundos de cada gestor. E ele acaba, tanto que assim, quando você observa o movimento dele, ele sempre tem um movimento um pouco retardado. Né? Por isso que ele rentabilizou até 10%, porque ele comprou cota, ele pega a cota de um dia do outro, então ele tem um delay. E aí que a gente acaba tendo esse ganhozinho a mais com o multigestor, que é um fundo muito bom da Caixa. Não imaginei que ele fosse performar tão bem e se sair também nos últimos meses. Bem, aí outros, né, seguiram a mesma balada, ficaram dentro dos seus benchmarks e tal. Os fundos de multimercado, a gente tem os destaques novamente, que são os S&P, muito por causa da formação, né, dos próprios fundos e porque as ações lá fora foram melhores até, e tem ido muito bem o crescimento nos Estados Unidos. Então, o S&P é um índice que está vindo bastante, já se recuperou muito, já está quase positivo no ano, está menos de 1% por negativo, os dois fundos S&P que a gente tem, tanto do Itaú como do Safra. Então, são fundos que a gente tem que dar uma pensadinha, se não merecem, né, por mais que a gente tenha uma estratégia mais de valor, a gente possa aproveitar ele também como uma estratégia também de investimento no exterior, por mais que não seja um fundo específico de investimento do exterior, mas ele se espelha lá, então é muito importante que ele tenha. Fazendo uma ressalva, na reunião passada, a gente ficou determinado que a gente iria solicitar resgate do long short,
né, da XP, aquele multimercado 60. Eu fiz já a solicitação do resgate, como ele é 60, né, ele tem um prazo para ser colocado na carteira, e esse valor, como a gente havia determinado, ele vai para o investimento no exterior. Então, assim que ele chegar, a gente pode colocar tanto no MS Global, como em outro fundo. Eu recebi, até estava conversando com o Lauter essa semana também sobre isso, a respeito de novas alternativas, né, porque a gente tem o MS Global da XP, mas ele tinha outros fundos que estavam muito bem, ele teve alguns destaques que performaram otimamente em julho. Acontece que muitos deles fecharam, vão fechar agora. Então, se querer botar no fundo ou fazer uma posição no fundo, se ele já vai fechar. E aí acontece como outros fundos como a gente tem, como é o FOF do Itaú, é um fundo interessante, é um fundo bom, mas quando a gente entrou, ele logo fechou. Então, a gente não tem como aproveitar as outras, o crescimento do fundo como outras oportunidades. Então, assim, ele passou para a gente um AXA, eu mandei para vocês aí o regulamento, uma apresentação, uma lâmina. Ele tem uma estratégia interessante, ele se protege. Então, assim, como a gente tem agora, há uma tendência, pelo menos pelo que eu conversei com alguma, do dólar ter uma melhorada, ou seja, com relação ao real, o real valoriza em relação ao dólar. Isso, para alguns fundos, como é o caso do Global Equities, como vocês podem ver, ele ficou um pouco aquém dos outros, porque ele tem esse agregado em dólar. Aí, quando o dólar cai, consequentemente, a rentabilidade dele também fica um pouco comprometida. Mas, mesmo assim, é um fundo que, se a gente for analisar, ele está acima da média do IMAB, 4,84 no mês. Aqui eu não coloquei porque eu não consegui atualização. Até a gente atualizou o fundo hoje à tarde, que ele estava ainda com cota de 30. O BDR, idem, a mesma coisa que o Santander, ele tem um agregado de dólar, né, um agregado de moeda, então ele sempre vai ser um pouco um espelho contrário, como é que eu posso dizer? Ele é ao contrário do que os nossos fundos nacionais, né, normalmente seriam. Hoje, por exemplo, enquanto que a maioria dos fundos, né, com data de 5/8, estão caindo em torno de 2 e pouco por cento, o BDR, ao contrário, ele sobe quase 5, 4,27, se eu não estou enganada, era a cotação dele hoje de manhã com data de 5/8. Então, é mais um fundo que a gente tem uma posição que não é tão relevante, 1.400.000, mas a gente pode aumentar também, até porque ele está no artigo 3, né, que é específico ao BDR, e tem sido muito falado, né, eu acho que, por mais que a gente saiba que tenha esse mix de dólar que pode abalar um pouquinho, mas é um fundo que tem performado muito bem. Ele está com 35% no ano, né? 55% em 12 meses. A gente não pode questionar a gestão desse fundo da Caixa, que tem sido muito, muito bom. Com isso, a nossa carteira foi bem, como eu falei antes, foi muito bem. A gente teve uma rentabilidade de 7 milhões e 900, quase 8 milhões. Os recursos administrativos também tiveram uma rentabilidade muito boa, a gente rentabilizou 151 mil reais, ou seja, pagas as despesas e ainda sobra uma graninha e a gente não mexe no patrimônio da autarquia. Então, assim, volta aquela normalidade que a gente tinha antes. Até sobre o que a gente estava falando antes do Rafa, né, sobre algumas alterações que a gente tem que fazer na nossa resolução, adequação e tal. Existem algumas formas de você fazer a análise, né, seja ela estratégica, que a gente vai fazer ela mais longa, que a gente vai determinar exatamente quais são os índices e que lado que a gente vai, e depois a gente faz a sintonia tática, que é através da gestão que vai ver no curto prazo.
A gente fez a reunião hoje, semana que vem, sei lá, acontece alguma coisa, muda o cenário de forma um pouco mais relevante, e a gente precisa alterar aquela estratégia que foi determinada uma semana antes. Então, assim, para que fique bem organizado desta maneira, porque a gente tem visto que pode ter algumas oportunidades. Nós temos alguns fundos que a gente pode movimentar, mas eu continuo com o problema, não consegui passar o demonstrativo. Até conversei com algumas pessoas para ver o que tem, parece que realmente ele vai sair daquele CAD-PREV que a gente normalmente faz, junto com o DAIR, DPIR e DRAA, e ele vai para o CAD-PREV Web lá na internet, é onde a gente acessa os demonstrativos. O problema é que ele não está mais nem num lugar e não está nem no outro lugar, nem no novo e nem no velho. Então, a gente está com esse delay, até conversei com a Secretaria de Previdência, mas continua nesse impasse, ainda não está atualizado. Até eu baixei uma atualização, mas a atualização veio para outras coisas e não veio para o DPIM. Então, assim, aí passa aquilo. O problema do DPIM é nosso, ou o problema do DPIM é da Secretaria de Previdência? A gente continua com a nossa estratégia de ampliação dos limites para investimento no exterior, para aumentar um pouco mais o que a gente pode na renda variável, independente da gente ter alteração na política de investimento ou não, ter conseguido informar isso para a política de investimento, para a Secretaria de Previdência, até gostaria de ter a opinião de vocês para saber como a gente vai fazer, porque daí nós temos alguns movimentos que podem ser feitos já esse mês, que quanto antes a gente fazer, mais rápido a gente começa a ter os resultados disso. Eles não deram prazo para concluir essa... Diz que está em manutenção, que está em desenvolvimento, organizando. Eu não sei se nesse sair de um lado e para ir para o outro, eu até agora não entendi muito bem, porque primeiro lá em 2012, 2013, até 2014, por aí, a gente preenchia na internet, numa aba que abria lá na Secretaria de Previdência. Depois eles saíram e montaram esse sistema web local para ser mais fácil para preencher e para encaminhar para a Secretaria de Previdência e até manter arquivos. E agora vai voltar, daí eu não sei se eles querem fazer numa mesma plataforma como está o GESCOM, entendeu? Os acessos, porque eles mudaram bem a estrutura ali, ele já tem uma carinha diferente do que era antes, mas não tem nada disponível lá, apenas acesso a demonstrativos e envio de documentos. Então, vamos ter que... Amanhã eu quero ver se eu consigo falar com eles de novo, ou eu mandei e-mail de novo para o Walter, e ele não me respondeu mais, com um silêncio enorme. Sobre isso aí, Ali, acredito que o pessoal da Secretaria de Previdência vai dar um sinal positivo para a gente, porque o que a gente precisaria ter? Precisaria ter a política de investimento atualizada e publicada, né? Uma vez que a gente já fez isso, o demonstrativo é só para poder refletir o que a gente já aprovou, e eles sabem que estão passando por uma manutenção, acredito eu que não vai ter esse tipo de problema, né? De novo, é bom a gente ver com eles certinho quanto a isso, mas acredito que não vai ser problema. Eu também acho, porque não tem como você ser cobrado se você passa, né? A gente, na verdade, estou tentando fazer isso desde meados do mês passado. Sim, é mais ou menos como se fosse. Teve a aprovação, né? Veio a ata, a gente já estava com a ata aprovada, a ata redigida e tal. Já comecei eu disse, vou preencher, né? Quando tiver a ata assinada, eu mando demonstrativo junto com a digitalizado. E até então não consegui mais acessar. Já mandei, já liguei, já mandei mais do que um e-mail. E daí eu confirmei agora, quando, né, que teve essa semana essa conexão lá, a RPPS, com aquela consultoria Lema, eu confirmei com algumas pessoas, inclusive com o Vitor, com o João lá de Jundiaí, que realmente esse problema não está dando para mexer no demonstrativo. Então, não sei, eu acredito, Ali, que isso aí é mais ou menos, né, a mesma coisa, mas é como se a gente tivesse travado, por exemplo, nos limites percentuais que excedem com a gestão. E aí vem aquela irregularidade, mas depois eles vão lá e
regulariza novamente, né? É algo mais pro forma. Então, eu acredito que vai andar mais ou menos no mesmo sentido, essa parte daí. O Vale que essa pode falar, Gi. documentação do GESCOM? Oi? A documentação chegasse a postar no GESCOM? Não, foi só pro e-mail diretamente lá para o departamento lá do sistema lá do Prev. Depois, para também ter mais um registro, sabe? Tá, pode deixar, já vou anotar, amanhã eu já faço Mas registrar, porque a gente tem essa documentação. Não, registrar a gente tem, né? O registro a gente tem, porque eles aceitam bastante. O que pode acontecer, né? A gente mantendo a estratégia e fazendo as mudanças na carteira, o que pode acontecer é quando eu encaminho o Odair, né? Como já aconteceu outras vezes, quando eles tiveram uma leitura agora no início do ano, e eles ignoraram os percentuais do projeto de gestão. Então, eu só encaminhei a certificação, as informações, e que a gente já tinha certificado, a política de investimento, como é que estava, e daí não teve problema nenhum, né? É só o tempo do sistema baixar. Só fica lá um quadradinho que teve uma notificação para você consertar alguma coisa que você fez errado no lançamento. Porque outra penalidade não ocorre. Eu acho que a gente pode, isso é muito mais fácil da gente administrar, né, do que a gente perder oportunidades de investimento que a gente sabe que tem, né? Porque nós vemos fundos que estão indo muito bem, que não devem parar, né? Isso pode ter, a gente sabe que pode ter alguma volatilidade até o final do ano, não vai ser, né, um caminho pavimentado certinho, que a gente não vai ter sobressaltos, mas vai ser uma tendência de alta, chegando a uns possíveis 115, até um pouquinho mais. Se isso acontecer, e é o mínimo que eu acho que deva acontecer, nós temos aí pelo menos 10 mil pontos, ou um pouco mais do que isso, até o final do ano. Então, assim, hoje teve uma repercussão muito, muito positiva de uma entrevista que teve do Guedes, em que ele traça algumas modificações por parte para a nossa política econômica. Uma delas é a redução do IPI. Isso já foi utilizado em outros planos econômicos ao longo do tempo, né, que reduz principalmente a linha branca. A Dilma usou, Lula usou, todo mundo usou, entendeu? Uma forma de você aumentar o consumo, principalmente das classes mais baixas. A linha branca é aquela geladeira, fogão, né, máquina de lavar roupa, esses equipamentos que têm uma inclusão bem grande de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas que ele quer reduzir o máximo possível para fazer um estímulo para a economia. Ele também vê os setores da construção civil, né, e a gente vê isso, podemos ver aqui na nossa cidade mesmo, que a construção civil foi um dos únicos segmentos que ele não parou, né, as obras continuam, independente só realmente em áreas que estão com algum problema mesmo de regulação, que não está ampliando obras, mas se a gente vê, obra indo para cima, né, a construção civil não parou. Então, vê-se que é um dos setores que deve aumentar muito os investimentos nessa área, e também ele vê investimentos na área privada, principalmente em petróleo e no gás natural. Isso é interessante e chega, né, a gente começa a fazer um link, até uma reunião que a gente teve com o pessoal da 41, a antiga J. Lucelli, quando eles falavam do crescimento daquela Enalta, que eu já falei, a gente já comentou sobre essa ação, que é uma empresa privada de petro que tende a ter esse crescimento, é um investimento privado na área de petróleo. Então, a gente começa a ver a entrada de empresas que não sejam só empresas nacionais. Então, com isso, ele vê que aquele cenário bem difícil que a gente tinha, imaginando até uma queda de 10% de PIB para 2020, ele já não imagina desse PIB, fica em torno de 4,5%. Isso eu já ouvi de outras casas também, que até o Focus já reduziu essa semana,
tinha uma previsão na semana passada de 6,5% de chegada de retração de PIB no ano até o final do ano, mas essa semana, já o levantamento, né, que é feito em cima de várias instituições, já começa a ver uma redução um pouco menor, o impacto não vai ser tão grande, já se vê em torno de 5 e pouco. Então, essa possibilidade de nós termos um PIB negativo em torno de 4,5%, não é tão ilusionário. E também não será tão difícil, porque nos períodos de Dilma a gente teve retração de 3,5%. Então, assim, a gente pode ver que há uma possibilidade de recuperação, até porque é uma retração diferente do que das outras vezes, né? É um problema muito mais, como a gente já comentou, de saúde, sanitário, né? Que um problema realmente econômico. É a economia que está se ajustando a uma situação, assim, atípica, né? Então, a gente vê as vacinas sendo aceleradas, cada vez mais a gente vê o prognóstico de uma vacina chegando, então isso faz com que a economia comece a se animar mais, né? Então você vê acordos e governos se juntando para você salvar as economias, né? Hoje até os democratas aceitaram um acordo nos Estados Unidos em você ampliar um pouco mais esse acolhimento por parte do governo americano para essas pessoas de baixa renda, e é uma fala parecida, digamos assim, foi do Guedes com relação a alguns impostos que ele está pensando em retirar alguns e colocar outros para que a gente acabe com esses cidadãos invisíveis, né, que a cada vez mais, e principalmente agora com o coronavírus, se mostrou que a gente tem muita gente que não está nem no Bolsa Família e que não tem renda, que não tem nenhum registro que ele produz, né, ou renda no país. E a gente sabe que produz, mas não da forma como deveria. Então, você tem que fazer com que essa população comece a contribuir de uma forma efetiva e não tão nociva, né, como que é a reforma que a gente precisa fazer. Há uma previsão de crescimento de PIB para o ano que vem de 3,5% até 4%. Se isso acontecer, vai ser uma recuperação rápida. A britânica já via que seria uma recuperação mais acelerada, via-se que a recuperação já iniciaria para, né, o Reino Unido já no segundo semestre, mas não, ele vai ser somente, acredita-se que ele só vai crescer no próximo ano, lá no primeiro semestre de 2021. Então, assim, os prognósticos é que a economia, ela tende a melhorar. Então, eu acho que a parte privada, as ações e o investimento no exterior, por mais que a gente possa ter algumas oscilações ocasionadas por ajuste de moeda ou de índice, ou por causa de uma indisposição entre economias, ou uma tragédia, como aconteceu lá no Líbano, que isso é algo muito importante que aconteceu, são várias vidas que perderam. Então, assim, são situações que a gente vê, a gente está num patamar, graças a Deus, muito melhor, né? Não dependemos, né? Porque isso demonstrou e se espelhou uma deficiência, uma fragilidade muito grande do Líbano, que ele depende toda a população depende de grãos exportados, né? Então, importados, entendeu? Ou seja, você tem que trazer de fora, porque senão você não produz nada, e aí um dos maiores portos que você tem no país, ele simplesmente explode em segundos. Então, assim, por causa de um armazenamento errado de um produto. Então, assim, esse tipo de situação a gente não passa, né? Nós temos uma economia muito mais diversificada do que muitas outras. Por isso que eu acredito que nós estamos num patamar que temos que aproveitar. Não, o crescimento que a gente está tendo na Bolsa, até para finalizar, para passar para o Rafa, e depois a gente volta para os fundos, peraí, vou voltar um pouquinho, porque eu já falei um monte de coisa.
Mas, assim, a gente está num patamar bem diferenciado do que em outras circunstâncias. Então, até vai crescer, não vai crescer, vai vir investimento no exterior, não vai vir. Se a gente começar a analisar, a nossa taxa de juros ontem foi reduzida para 2%, né? Teve mais uma baixa de 0,25%. O Copom não descartou totalmente assim, ó, última baixa não vai mais ter. Então, pode haver ainda mais uma redução em setembro, por mais que pequena que seja de ajuste, mas ela vai para um patamar inimaginável no Brasil de você ter uma taxa de 2% ao ano. Acontece que, por exemplo, a Europa manteve a taxa de juros em 0,1% ao ano. Se a gente acha que 2 é pouco, imagina 0,1% ao ano. Quem que vai investir num papel em 0,1% ao ano, que quando você tirar a inflação, você está perdendo esse dinheiro? E você não vai ganhar nada. Então, pelo que eu ouvi de alguns especialistas, ontem também até teve agora não lembro qual foi dos meninos do Itaú que comentou, exatamente isso, que haveria um retorno dos investimentos no exterior, porque esse volume que a gente está tendo agora na Bolsa é muito doméstico. Não tem investimento vindo a rodo como a gente teve no início dos anos 2000, 2008, 2002, 2004, veio muito dinheiro. Agora, e depois foi todo embora. Então, para a gente recuperar depois da perda do rating, então, eu imagino que também tem esse agregado, essa variável que a gente tem que colocar no radar, que vai nos ajudar bastante, principalmente na hora na escolha dos investimentos. Porque renda fixa, a gente vai demorar muito tempo para ter um retorno. Se a gente pegar aí as taxas futuras de DI, 2021, 2022 é 2,56, 2023 é 3,60, e para 2025 é que ela chega num patamar de 5 e pouco, que foi o patamar que a gente teve no ano passado. Então, assim, é muito difícil da gente conseguir atingir meta através da renda fixa. E a diversificação da carteira fica como o Rafa falou, né? Ele fez alguns gráficozinhos, ele vai fazer um comentáriozinho sobre isso. Vamos lá. Vou ver se eu consigo primeiro colocar aqui a tela, porque eu comecei a ter algum problema aqui para fazer transmissão, então agora eu tenho que dar um jeito de fazer a gravação dele. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Área de trabalho. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Vocês conseguem ver por aqui alguma coisa? Opa, aqui. Ainda não, Rafa. Não? Deixa eu ver se eu consigo ver outra coisa aqui. Então, não é isso aqui que eu quero. Compartilhar a tela. Vamos ver se agora sai alguma coisa aqui. Acho que agora vai. Saúde! Apareceu, beleza. Vamos lá. Essa aqui é a parte que eu tinha passado para vocês no início da semana, né? Sobre os gráficos aqui de renda variável. Rafa. Como é? Pode falar? Eu acho que o teu microfone ficou mudo agora, Gi. Eu pedi para eles fecharem o microfone deles e deixei o meu fechado, né? Como é que vai entender? Segue o exemplo. Vamos lá. Aqui é a parte dos índices que a gente teve ao longo do mês passado, né? Passei já para vocês ali ao longo da semana no grupo, né? Como é que foi o caminho da renda variável ao longo do mês passado. Aqui na parte de renda fixa também, o Vida Louca em uma B5 ali chegando em 7,32 também, né? Não está aparecendo, Rafa. Não está aparecendo?
Não, tá aparecendo sim, Rafa. Ô, Gisele, tem que apertar no... Para mim tá. Ah, tá. É porque como eu tô com 2 usuários aqui, um para gravação e outro para fala, acho que é o caso. Vou tirar até aqui o meu vídeo aqui, só para garantir que não fique minha careta aí para vocês. Não adianta, Rafa, é porque fixa pelo áudio. Aí, como você tá no áudio do seu, ele não vai fixar no outro. Aí tem que fixar manualmente. Que saco. Gi, tenta clicar na imagem que tem pequenininha ali, que ela deve... Não sei se é igual tá no meu. No meu tá bem no meio. Tenho aqui já, tá? Beleza, vou passar aqui um pouquinho mais devagar aqui o negócio. Então, nessa imagenzinha daqui agora, a gente fez um comparativo entre o que a gente tem de índice de renda fixa com renda variável, né, que a gente já trazia isso algum tempo atrás, e a comparação com o dólar. Algo que eu acho que é importante de colocar aqui também é aquilo que a Ali estava comentando, de que a gente tem projeção do dólar cada vez mais descendo, né? A projeção já dá para o final do ano que vem em torno de R$ 5. Então, os fundos que têm proteção, o hedge cambial, já vão ter essa diferença, né? Não vão sofrer tanto quanto aqueles fundos que já têm que não tem, aliás, o hedge cambial. Quem tem vai se dar bem nessa, né? Porque é uma variação negativa do dólar para a gente, quando pega um fundo sem hedge cambial, vamos ladeira abaixo junto também. Trazendo aqui um pouco aqui daquelas rentabilidades em percentual que eu tinha passado para vocês, vou passar aqui rapidinho só para não ter problema de tempo aqui. A nossa carteira aqui. Resolvemos fazer aqui um comparativo com outros institutos, né? Então, a gente conseguiu pegar o DAIR deles evolutivo desde janeiro de 2017. Por que essa data, janeiro de 2017? Para quem não tem familiaridade com o DAIR até então, ele era feito bimestralmente, só dando, vamos dizer assim, o espelho do que se tinha de investimento em cada bimestre. Então, nós tínhamos, o último DAIR foi transmitido, era referente a novembro e dezembro, com o retrato que aconteceu no final de dezembro. O anterior a ele seria de 31 de outubro. Então, a gente não teria mês a mês e também não teríamos as informações de quais as movimentações que foram feitas. Então, a partir de 2017... fazia ligação com a política também. Exatamente. Então, começou a ter esse mix agora um pouco mais complexo, o novo DAIR a partir de 2017. Então, a gente conseguiu pegar, mês a mês, o espelho desses institutos e começamos a ver o que eles realmente estão colocando na carteira. Porque era uma pergunta que a gente já se fazia tempos atrás, né? Como é que está a nossa performance? E a gente ia comentando com os outros institutos e o pessoal dizia, poxa, mas eu não tenho tanto em renda variável, tal. Então a gente já trocava essas figurinhas, mas não tinha uma ideia tão visual quanto agora sobre como que era o andamento do nosso trabalho, tá? Então a gente pegou aqui, eu coloquei Itajaí, por questão de aproximação geográfica, né? Coloquei ali que ele é progestão nível 1. No nível ISP, esse último que saiu agora em julho, ele é nível 3. Então, ali vocês podem ver, todos os gráficos eles já começam de 50%, porque a maioria absoluta é renda fixa, não adianta ficar com um quadro tão grande ali de renda fixa e mostrar para vocês que não dá para notar bem a variação dos outros segmentos, tá? Então, a gente vê em Itajaí, quem conhece um pouco mais da história de Itajaí vai saber da história antes do seu Colares e depois do seu Colares. O ECDC aqui vai ser antes e depois do Colares, né? Então, e a gente vê o trabalho que o Jean começou a fazer. Vocês veem ali aquela cacetada que dá no verde ali para baixo, é a projeção gigante que foi feita da renda variável na carteira deles, né? Então, eles têm mais ou menos o mesmo nível que a gente tem hoje de renda variável. Naquela partezinha vermelha lá no cantinho, a gente já começa a olhar também o investimento no exterior. É bom frisar que só no final de 2018 que a gente conseguiu ter a possibilidade de colocar investimento no exterior na carteira. Então, Jundiaí, como a gente vai ver em seguida, conseguiu ir muito mais rápido, então já tinha isso desde o início de 2019. Praticamente todos os outros RPPS, só a partir de 2020, que conseguiu colocar na sua política de investimentos. Lucas do Rio Verde eu coloquei ali também, porque foi o primeiro RPPS que conseguiu progestão, então ele também conseguiu progestão nível 2, assim como nós temos. Eles também são nível 4 de SP, assim como nós somos, então acredito que seja, nessa parte é o mais próximo da gente.
essa faixinha roxa que tem por ali nele é um imóvel que ficou com eles, então a gente já sabe que isso aí, mal gerido, pode ser uma encrenca, né? Graças a Deus a gente não tem isso. Aquela partezinha em azul que ficou mais destacada ali também é disponibilidade. Normalmente os institutos ficam sempre com um saldo praticamente 0,0 alguma coisa na carteira, tá? Então, excepcionalmente naquele período eles tiveram um bom montante, vai saber se era repasse que acontecia e aí não deu tempo de fazer a aplicação, né? Quem nunca, né, Ali? Então, a gente nota que isso aí, eles começaram a fazer um trabalho de migrar para renda variável. A gente já vê que hoje eles já têm algo perto de 20% já da carteira deles em renda variável. Estão numa crescente também, só que ainda não tem, por exemplo, investimento no exterior, algo que a gente já tem como diferencial. Trazendo aqui para a última lâmina, comparação nossa com Jundiaí, na verdade não era só para comparar um com o outro, mas era só para ver entre cada um deles, né? A gente se a gente for pegar só o nosso ali, a gente já vê uma crescente do que aconteceu dos nossos recursos, né? O trabalho do comitê de a cada pouco ir colocando um pouquinho mais em renda variável e a gente foi vendo essa evolução, né? Se refletiu nesse tipo de gráfico. A gente vê a pancada de 2020 agora com a pandemia que aconteceu ali por março, a gente vê essa curva em V ao contrário, né? Em função disso, e a gente vê aquela nossa pontinha de investimento no exterior já começando a rodar. Em compensação, Jundiaí, a gente já consegue notar que eles já tinham, desde 2017, já tinham essa mentalidade de colocar realmente em risco, né, de aportar em risco, já tinham 20 e poucos % em renda variável desde o início de 2017. A gente já vê como é que eles foram com a parte de investimento no exterior também. Eles tinham 9% mais ou menos ali em janeiro, e desde então eles só pegaram essa onda que a gente começou a surfar agora, e eles estão com, se não me falha a memória, estão com quase 11 a 12% ali, só com rentabilidade. Já estão no tal desenquadramento passivo, e pela opinião do pessoal de lá, quanto mais eles puderem manter desenquadrado passivamente, melhor para eles. Seria interessante. Sim, mas se você pegar e... Pode falar, Léo. Seria interessante também ter o resultado deles, né? Sim, sim. Isso aí é outra coisa que eu vou conseguir trazer para vocês também, tá? A ideia é fazer algo parecido como uma carteira diária desse pessoal, porque aí, a partir de 2017, a gente tem as APRs que foram feitas. Então, eu já tenho de toda essa galera, só não consegui rodar essa tal da carteira diária, e aí a gente consegue ver no detalhe como é que eles estão andando mês a mês, aporte disso, aporte daquilo. Aí fica uma visão bem maior do que isso aqui, tá? Também consigo subdividir isso aqui, que a gente está fazendo só em renda fixa, variável, investimento no exterior, consigo trazer também pelos enquadramentos. 7.1A, tal, e a gente vai trazendo tudo isso aqui para vocês aí no detalhe. Aí. Eu só queria fazer eu só queria fazer um breve comentário, né? Eles foram bem além, né? Se a gente for analisar, ele chegou ali um período no início do ano que eles estavam com 20% em renda fixa. Porque olha onde veio a renda variável e o investimento no exterior, ele tomou conta. Não, é que ali está com o gráfico a partir de 50%, tá? Então considera que já tem pelo menos 50% que já não aparece ali. Não, beleza então. Mas dá para ver exatamente aqui, ó, os dois movimentos são iguais, independente da carteira. A carteira, o Vzinho ali, ó, foi praticamente o mesmo. Sim. O retorno foi quase na mesma proporção. Dá para ver o quanto que o investimento no exterior ele ajudou nesse período. Né? Com certeza, com certeza. Só vou mudar aqui para a última lâminazinha nossa aqui, que fala sobre a nossa carteira em vista dos demais. Tudo isso aqui é reflexo do último daí, tá? Que foi de junho agora. Então aqui a gente tem qual que é o percentual de cada um desses segmentos nesses RPPS. A gente vê que basicamente a gente, pessoal de Itajaí, próprio Jundiaí, tem mais ou menos a mesma composição ali de renda variável, né? Então a gente tem, Itajaí está quase 30%, a gente está batendo junto ali com o Jundiaí uns 33%, 34%,
Então, a gente está nessa balada, nessa mesma linha de raciocínio que eles estão tendo. Claro, Jundiaí já tem mais de um ano de investimento no exterior, coisa que a gente está começando a ver agora, então eles estão surfando essa onda já há algum tempo. É o grande diferencial deles. Enquanto mas isso, eles pode falar. têm gestão 4, né? Eles receberam A em todos os quesitos. Todos. Exato. Então, assim, eles são totalmente diferenciados, né? Em todos os sentidos. Mas serve para a gente ter uma noção exatamente de onde a gente quer chegar. Exatamente. É a mesma coisa que o João falou na segunda-feira, quando a gente estava naquele de capacitação. O movimento que muitos institutos estão fazendo nesse momento, ele fez lá atrás. Exatamente. E é bom a gente ver isso aí também, justamente assim, ó, como é que a gente está em comparação com alguém que é fora da curva, como é Jundiaí, sabe? Eles que já pensam muito na frente, não sei se vocês acompanharam hoje a fala dele sobre a nova sede deles ali, o que eles estão querendo fazer e tudo mais, é uma coisa de louco, sabe? Então, o cara é realmente, o cara tá sempre 2 casinhas à frente da gente, isso é fato, né? E eles pensarem desse jeito aqui na parte de investimento, meu, nós estamos muito bem, obrigado. Estamos muito bem servidos de comitê. Tanto que ele disse que a sede, hoje, ele acha que ele já majorou ela demais, que ela não vai ser necessária, toda essa estrutura que ele tinha imaginado, porque hoje ele percebe que muita coisa eles conseguem fazer sem necessariamente ter um espaço físico. Mas toda a obra, ela é transmitida ao vivo, 24 horas. Basicamente, eles têm uma câmera de monitoramento que fica com o link na página deles, lá no site deles. Quem quiser vai lá e acompanha. E no toda que depender dele, da obra é acompanhada. Exatamente. Que depender dele aí também, se você quiser ver o fulano trabalhando ali na mesa dele, vai ter câmera para poder ver, né? Então, o cara tá realmente... o cara tá 2 casinhas à frente do jogo aqui, sabe? Ele tá pensando muito lá na frente já, e a gente tendo essa parte aqui de investimento, a gente vendo como é que eles estão trabalhando, o que eles já estão vendo já desde 2017, e ver que a gente está indo mais ou menos nessa mesma balada, né? Dadas as proporções, nós estamos indo meio que junto, é sinal de que a gente está pensando também muito na frente já, né? Dado o volume que a gente tem já de renda variável, e a gente sabe que para muitos RPPS pequenos a gente também acaba sendo a referência, né? A gente vê como que a gente está andando aqui, é muito bom a gente ter essa noção daqui. Com certeza. E nós temos que pensar mais uma coisinha aqui, né? Porque, por mais que a gente olhe esse e diga, não, passado, né? Era uma outra situação, foi tomada a decisão nesse período e desta forma foi feita a carteira. Nós estamos passando, se a gente for analisar friamente, pelo menos 2017, né, se for um pouquinho mais e pegar de jeito, mas a gente viveu um período de crise muito grande. E mesmo nesse período de crise, a gente tem tido ganhos muito melhores na renda variável do que na renda fixa, até porque o governo tenta ajustar e tentar resolver essas situações. Agora, se nós olharmos para frente e a gente conseguir fazer o que historicamente a gente nunca conseguiu, porque o Brasil, assim, ó, a economia mundial crescia, a gente estava caindo. Aí, quando a gente começava a crescer, a economia mundial estava se ajustando. Então, a gente sempre estava no lado contrário da situação. Estava na contramão, na contramão completa. Então, assim, agora a gente começa, parece que zerou tudo. Está todo mundo retraindo, está todo mundo na mesma situação. Virou balaio de gato, todo mundo igual. Agora, será que nós vamos ter essa mesma pujança para ir como todo mundo está indo? E se a gente acompanhar dessa maneira, nós podemos ter aí um ciclo bem considerável de crescimento que a gente não vê há muitos anos. E condições tem, porque as indústrias estão se ajustando, aquilo que a gente já vinha falando nos 2 anos, né, em função da crise, reduzir custos, reduzir melhor desenvolvimento de atividades, como que você vai trabalhar, a gente está vendo hoje em dia o que faz a diferença. Quem se modernizou, quem conseguiu se ajustar com custos, está vivo. Quem continuou achando que a vida não ia mudar
e que você manteve custos altos, podem ver que as empresas com grandes custos estão capengando ou morrendo. Quando Exatamente. tem um imobilizado e um custo um custo mensal muito elevado. Uhum. Bem, no que tange a fundos, então vamos lá. Nós temos nós temos aqui o fundo que eu mandei, um do Icatu, um long bias. Ele é um fundo bem interessante, ele é um multimercado, ele é um fundo diferenciado, ele vai ter uma carteira muito parecida com a carteira do Icatu Dividendos, só que ele vai acrescentar mais alguns itens, por isso que ele vai para multimercado, então ele vai poder ter um pouco de papéis e ele vai trabalhar de uma maneira mais balanceada, né? Então, assim, eu acredito que seja uma opção interessante que a gente possa colocar no radar, né? A gente acompanhar ele, até porque é um fundo novo, ele surgiu agora, faz pouco tempo, ele é de dezembro do ano passado, é um fundo que a gente tem que colocar no radar e começar a pensar nele com carinho, porque a gente precisa de diversificar o quanto mais, né? Vamos analisar, a gente dá trabalho, né? Chega como dias de fechamento, você buscar informação de todos esses fundos, hoje 66, aumentou um pouco mais. A gente é trabalhoso, mas o resultado na carteira a gente vê. Até ouvi alguns fatos interessantes, né, que alguns institutos você não pode ter um percentual X na carteira de determinados fundos e que eles permanecem na carteira por um tempo determinado. Eu já não concordo muito com mexer muito, porque nós não somos traders, a gente não tem que ficar escolhendo qual é o melhor dia para sair, qual é o melhor dia para entrar. O dinheiro, o que a gente consegue ver dos fundos que a gente tem a longo tempo, desde 2014, 2015, são fundos de renda variável que a gente vem acompanhando na carteira, a gente só vem crescendo, claro, tem volatilidade? Tem, mas é uma volatilidade sempre para cima, então vale a pena a gente manter essa estratégia. Para que vai vender? Eu não sei, vamos realizar, a gente já vem realizando, se a gente não perder, a gente está realizando todo mês. Então, vamos Isso aí, pensar... Ali, só para poder fazer um adendo nisso aí, não sei se conseguiram ver o arquivo que eu passei hoje no finalzinho da manhã, início da tarde ali, daquelas rentabilidades absolutas. Tem fundo de renda fixa ali que a gente colocou em 2012, não precisou mexer, graças a Deus, e já triplicou o patrimônio para fase ali, sabe? Minto, não triplicou, mas deu 150% ali quase do patrimônio já de rentabilidade. Para que vai precisar mexer? Talvez essa coisa aí de ficar colocando prazo para tirar ele é muito numa gestão do tipo, eu tenho medo do que eu vou encontrar, então eu vou dar um deadline que a gente chama para poder dizer assim, até aqui eu fico contigo, depois eu tiro. A gente tem uma gestão muito boa que não precisa chegar nesse tipo de coisa. E outra, esses movimentos que são feitos para realização de lucro, que é exatamente isso que tu está fazendo, são os que geram as grandes volatilidades que a gente tem nos dias, né? Porque uma coisa é a Alessandra ir lá e resgatar um fundo de R$1.000, outra coisa é um instituto lá de João Pessoa e resgatar 125 milhões, entendeu? E isso faz um impacto muito grande dependendo do fundo que você tem. Né? A gente já sentiu na pele quantas vezes teve resgate altos de fundos com patrimônio que não eram tão elevados, como o consumo, como a gente teve com o SPIN lá. Exatamente. A gente se enquadrou sem ter feito nada de errado, porque simplesmente uma criatura resolveu realizar tudo que tinha no dito do fundo. E ficamos com um quarto do patrimônio ainda. Exatamente isso. Então, eu não acredito que seja um modelo muito interessante da gente tentar se espelhar, mas, assim, eu coloco sempre a sugestão porque, né, não sei, amanhã ou depois a gente pode mudar de opinião, né, e dizer assim, será que a gente nunca pensou nisso? Pode pensar, pode colocar sempre no radar para a gente seguir em frente. Da mesma forma que algum dia atrás... Da mesma forma que algum tempo atrás os small caps não fazia sentido para nossa carteira. Depois se viu que era bom. Então... Não, e assim, se a gente for olhar, né, e lembrar, né, Rafa, de congresso, de seminário,
de palestras e financeiras e coisa e tal. Gente, comecem a pensar em remodelar os small, porque o small vai deixar de dar ganhos, não vai adiantar ter muito small na carteira, sai do small, vai para valor, sai do dividendos e vai para valor. A gente teve um ano difícil, que foi 2018 para os smalls, mas depois disso ele não, né, foi o único. Ele sempre teve uma rentabilidade boa. E esse mês foi a prova de que foi o melhor índice, né? Até no gráfico que tu colocaste, o melhor índice de renda variável foi o small. Então, assim, não vai deixar de ter e não vai ter, né, deixar de ter público para ir investidor para esses papéis. Então, eu acho que esse tipo de movimento, como até o João lá do Banrisul, daquela Trovit, acho que que ele tem aquele trabalho que ele faz de compras do BOVA 11, de ETF de renda fixa, que alguns institutos aqui até de Santa Catarina fazem, como, por exemplo, a Rosana de Jaraguá faz, mas ela tem uma outra estrutura que ela consegue fazer, né? De você comprar a BOVA 11 no início do mês e vender lá no final do mês. Não é a nossa característica. Eu acho que pode ter um ganho, pode, mas eu acho que a gente pode ter um ganho muito maior apostando em gestores que estão melhores e que trabalham muito melhor do que a gente de saber a hora de vender ou não o BOVA 11, né? É aquela coisa de que você tem que acertar o time, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter um ganho sempre a mais e está se mostrando todos os meses, porque a gente tem tido ganhos e ganhos e ganhos sem ter muitos movimentos, porque agora a gente tem que pensar que esses fundos querem mais aumentar o patrimônio, rentabilizar para eles voltar para o positivo, né? Principalmente quem paga a taxa de performance, não vai ganhar nada. Então, assim, tem que ter esse ganho e a gente pode aproveitar ele muito bem. Os fundos que foram bem, como eu falei antes, que eu acho que a gente pode colocar mais alguns recursos, né? Seguem aquela balada. Não sei se a gente aporta no small caps, porque a gente tem um percentual considerável desse índice, eu seguiria no valor, quem sabe um multigestor. Eu continuaria apostando um pouco mais no próprio capital, eles estão com uma gestão muito boa, eu acho que a gente tem que valorizar. Os fundos, esse do Icatu e o AXA do Lauter, lá da XP, eu acho que a gente tem que fazer, eu vou fazer uma análise um pouco mais elaborada, eu solicitei a análise da SMI, falei com o Augusto, ele disse que estava finalizando, e daí ele já vai encaminhar para a gente. Então, é melhor a gente olhar com maior carinho. Eu acho que dá para a gente determinar a estratégia, né? Vamos continuar aí com 30, 10 e sei lá, 60, ou até um pouquinho menos na renda fixa, e depois aí a gente define os fundos nesses que estão num patamar de maior crescimento, que BTG, a gente tem a Vinci, que foi muito bem, é um fundo que já está a 13,69% de rentabilidade em 12 meses, é um fundo que está indo muito bem, ele é um selection, ele é muito semelhante a um multigestor, né? Ele busca os melhores fundos para ele fazer uma seleção de ações, né? De fundos de ações, é uma boa alternativa. Além da gente colocar um pouquinho mais no multimercado, que eu acho que é sempre bom, e os fundos de investimento no exterior que a gente tem, até a gente conseguir abrir novos, né? Proposta. Quem assistiu a live do Itaú sabe que eles estão providenciando e ajustando alguns fundos, e nem Banco do Brasil, falei com o Alexandre, eles também têm algumas coisas, mas aí o que eles têm que estão mais distribuindo é BDR por BDR, vamos ficar com o BDR da Caixa, eu acho que a gente tem que, se é para diversificar no investimento no exterior, a gente tem que buscar cabeça nova, né? Não vamos pegar BDR por BDR, não vale a pena, né? Então, assim, a gente pode ver por 3 fundos que nós temos aqui, nós temos um fundo, o USA Global, tem o Opportunity e tem o Santander, né? O ACE também, o BNP tem um fundo muito bom europeu, que ele segue um índice europeu. A gente poderia também diversificar nessas áreas de índices, né? Buscar fundos que sejam com investimento no exterior, mas que não estejam só no MSI, que é aquele fundo global, ou então só num fundo S&P ou num fundo dos Estados Unidos,
né? Eu vejo que a gente pode abraçar outras regiões, já que é para diversificar, vamos realmente diversificar no investimento no exterior, né? Eu concordo com a diversificação dos BDRs e dos investimentos no exterior. Deixa eu só fazer uma pergunta. A proposta seria juntar os fundos que vão ter resgate, aqueles fundos de vértice, junto com o repasse, e aí fazer o montante nessa proporção? Ou seria interessante ter uma proposta para os fundos de vértice por conta do período que ele vai ser resgatado? Não, os fundos de vértices, se levando em consideração a política de investimento, ele vai para o investimento no exterior. Ele sai dessa aí, é um dos itens, na verdade, era um dos fundos que estavam programados para resgate e que já estavam, né, no radar para ir para a renda variável. A renda variável, investimento no exterior, ou renda variável também pode ser. A mesma coisa acontece, lembra que a gente falou sobre o FIC Brasil, o Novo Brasil IMAB da Caixa. Ele é um referenciado em IMAB, é um fundo que a gente já tem há muito tempo, é uma das opções para a gente mudar para investimento no exterior, estava letárgico porque a gente estava negativo no ano. A partir do momento que ele positivou, a partir do momento que ele está dando ganho, né? Como é um fundo muito antigo e aquele histórico que a Rafa fez já vai comprovar que ele já deu muito dinheiro, então vale a pena a gente aí, neste caso, sim, realizar para a gente mudar uma estratégia, mas não simplesmente vender para daqui 15 dias comprar o mesmo fundo ou o mesmo papel. Então, eu acho que é uma alternativa bem interessante de a gente tirar e fazer gradualmente. São, acho que é 4 milhões. Então, as proporções são para o repasse. E aí tem esses 2 fundos de vértice, mais esse FIC que iria direto para o outro. Isso. Mas sempre lembrando, tá? Chegou ali, o fundo saiu dia 17, entrou os 2.580.000 dos fundos de vértice. Qual é a melhor opção? Se até lá a gente já tem, eu já fiz terminei a análise tanto do fundo do Icatu Multimercado, por exemplo, fundo do AXA lá da XP, né? Atualizar a análise do BNP Europa, por exemplo. E eles estão performando muito bem, além desses que a gente já tem em caminho, mostra uma proporção, vamos colocar 500 mil em cada um, vamos dividir, eu passo para o comitê, da mesma forma como eu sempre encaminho para a Gi, para ela, para decidir, vamos fazer as TEDs para onde, eu mando para o comitê e vocês me dão ok, olha, isso a gente pode movimentar dessa maneira, até porque vai ser um movimento separado daquele movimento normal que a gente faz. Uma coisa é o repasse mensal, outra coisa é o movimento da carteira que a gente vai fazer, né, de olho na alteração da política. Então eu concordo com 60, 30, 10, porque aí vai ter um peso também dos divetes que vão para o exterior, né? E aí procurar fazer a sua proposta de fazer uma diversificação tanto nos BDRs quanto nos outros ali, no Opportunity. Eu penso da mesma forma como se a gente pega e olha só a nossa abinha de renda variável, a gente vai ver que na renda variável a gente já tem uma diversificação de estratégias bem interessantes, tudo no mesmo item, né? Nós temos Vinci, que é um selection de vários fundos, um multigestor. Aí nós temos small caps, nós temos dividendos, nós temos estratégias de curto prazo, nós temos uma estratégia um pouco mais diversificada, nós temos fundos mais curtos, nós temos... Então, dependendo do gestor, ele trabalha de um jeito. Penso que da mesma forma tem que ser no investimento no exterior. Não vamos ter um fundo, por isso que eu falo, BDR, a gente já tem BDR, vamos buscar um índice para quê? Se é para a gente pegar um crescimento global, não vai crescer só num lado, num continente. Todos os continentes devem ter um surto. Vamos pegar um índice japonês? Temos fundos que fazem vários índices e eles comportam dessa maneira. Então, a gente pode garimpar e tem muitos fundos muito bons, né, de plataformas interessantes, como é o caso de algumas instituições, né, como Itaú, Bradesco, Santander,
que estão buscando, adaptando, não criando, mas adaptando os fundos que eles já têm no exterior para a RPPS para a gente poder aplicar. Então, vem produtos novos, a gente sabe que tem vários gestores que estão produzindo, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades, começar por cada um que estão rendendo muito bem. Posso fazer algumas considerações? Pode. Estou percebendo ali na variável que tem vários fundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem uns 8 fundos ali que tem um valor bem baixo de recurso aplicado, eles também estão indo bem. Então, acho que o Azequest, por exemplo, tem só 700 mil. Aquele BNP Paribas Estratégia FIA também tem 700 só. O Estratégia, ele era o IBX50, que ele morreu, na verdade, ele foi, né, acolhido pelo Estratégia, na verdade... Incorporado é o nome que diz? Não lembro agora. Incorporado, isso aí, ele foi incorporado pelo Estratégia e agora ficou Estratégia só. E é um fundo muito bom, você pode ver, ele está 1,16 no ano, né? Ele é um fundo novo, claro, mas ele está indo muito bem. A gente colocou, ele tem um valor pequeno para a rentabilidade, foi ótima. A gente pode dar uma atenção agora, né? Mas é um também que poderia dar uma carregadinha, né? Esse pode falar. Não, pode finalizar, depois eu continuo, tem mais coisa para falar. Não, é que esse a gente poderia até utilizar, né, como estava lá na política, o inflação, que é o do BNP inflação, que ele está ali positivinho, está mais ou menos, ali tem 1.600.000 que a gente pode... A ideia era tirar ele, né, acabar com ele e migrar exatamente, ou para o investimento no exterior, mas a gente pode colocar sem problema nenhum no Estratégia, que é um fundo que me surpreendeu também. Uhum. O Ações Livre ali da Caixa também, ele está com um valor bem, bem baixo de aplicação, de recurso. O AOCAN, ali, a AOCAN chega a olhar esse mês como é que ela está, ele está indo muito bem, só tem 275 mil nela. O AOCAN foi agora em junho, né? O problema da AOCAN não é a AOCAN, que é onde eu tenho maiores brigas, e vocês sabem que acontece, que se chama Bradesco, né, administrador, que assim, a gente precisa agilizar, até nós estávamos falando, eu e a Rafa, atas, eles precisam de ata assinada, a gente está vendo formas diferenciadas de poder aplicar, porque que é uma das brigas, eu até conversei, já mandei, inclusive a Cláudia fez um apontamento lá na reunião do Conaprev, exatamente sobre isso, porque o administrador, ele vai ter que ter, assim, um padrão. Ele não pode, por exemplo, nos tratar diferente de acordo com o gestor. Se nós temos o mesmo cadastro com ele, com o Bradesco, com a Vinci, com a Azequest, com vários outros gestores, por que eles dificultam com um? Tá, né? Eu concordo contigo, eu concordo, nós já conversamos sobre isso bastante, já discutimos bastante sobre isso. Mas a gente precisa falar... A questão que a gente começou no mês passado, entendeu? A questão da ata, eu acho que é uma coisa muito simples da gente resolver. Se o problema é só a ata, a gente consegue resolver. Eu me proponho aí na casa de cada um, se for preciso, eu pego o carro e vou, pego a assinatura, não tem problema. Então, acho que uma coisa a gente não pode se apegar. Agora vai deixar de rentabilizar ali 9%, 10% no mês, por conta de umas coisas que a gente pode resolver na prática, né? Não é tão difícil. O próprio na verdade, porque a gente abriu ele agora, né, Gi? Na verdade, é um fundo que já estava no radar há algum tempo e que a gente aportou, na verdade, no finalzinho do mês passado, no finalzinho do mês de junho, na verdade. Não vamos ficar nessas dificuldades que a gente tem que achar a solução. Dificuldade sempre vai aparecer, né? A própria capital aqui, eu não me recordo, mês passado a gente não aportou nada nela. Aportamos 300 mil. Lembra que podia botar mais um pouco, né? Porque ela está indo muito bem. Com certeza, porque assim, foi um fundo que ele vinha bem, ele sofreu um pouco, mas ele estava com o mesmo problema de distribuidora, e agora que ele, né, no início do ano que ele ajustou e definiu com a Daicoval, que a gente conseguiu voltar a aplicar com eles, que é alguns casos de alguns fundos que a gente tem pouco valor, como eu citei, o FOF institucional ali, o do Itaú, ele tem um valor pequeno, o do Names, 559, porque quando a gente começou a aplicar, ele fechou.
É a mesma situação, como eu falei antes, quando, por exemplo, do Wellington, que vai fechar ou está fechando nesse momento. Não vale a pena a gente começar num fundo que já vai fechar, né? Como é o caso desses, porque daí a gente não consegue mexer. Podemos resgatar e mudar para uma outra estratégia. Isso é possível fazer sem problema nenhum. Diminuir, colocar uma margem de corte, olha, a gente vai ter fundos, a partir de agora, fundos com no mínimo R$1 milhão para cima. A gente pode fazer o ajuste nessas estratégias de acordo com como a gente quer. Aí a gente tira de um, passa, por exemplo, já de uma dessas mudanças, a gente coloca um patamar de R$1 milhão, por exemplo, no OCAN. A gente pode fazer. Mas esse mês vai receber um valor bem expressivo junto com esses dois. Se o de vértice já vai para o exterior, vai sobrar outra massa toda de receita para distribuir, né? Então vai ter bastante dinheiro para a gente. E esse da 20 também tem só 260 mil, ó. O 20 a gente aplicou a primeira vez esse mês, né? Foi a primeira aplicação. A gente aplicou agora no dia 10. Aplicamos 250, no dia 10 já deu 10 mil de rentabilidade. Esse é outro que também ficou um bom tempo no nosso radar, e também a dificuldade foi no administrador, que agora a gente consegue sem problema nenhum, como eu falei hoje de manhã com o Marcelo, né? Até a gente ajustou o credenciamento da gestora, que eles ajustaram, mudaram o CNPJ da gestora, até o Augusto me chamou e disse, Ali, eu preciso de mais algumas informações, porque mudou a gestora da Vinci. Daí já fizemos o ajuste, já está tudo certo, ele já me encaminhou, e daí eu conversei com o Leonardo, a gente pode aportar sem problema nenhum. Mas o OCAN ele vem seguindo aquele padrão que a gente costuma fazendo, né? Vamos iniciando o fundo. No que inicia, a gente vai de forma gradual e constante. Isso só não dá para esquecer deles, né? Tem que ir botando eles no bolo ali, aos pouquinhos. Mas isso a gente pode fazer. A gente pode fazer uma reanálise certinha da carteira e com base principalmente nesse levantamento que o Rafa fez, a gente saber quanto que a gente já ganhou em cada um deles, porque a rentabilidade do ano ela pode estar negativa, mas a gente tem fundos há muito tempo que ao longo desse período nós temos um ganho nele. Nós não vamos realizar prejuízos. Então, a gente pode ajustar a carteira desta maneira, tirando e fazendo exatamente como disse. A gente define um patamar mínimo de manter os recursos lá. Mas alguns casos são pequenos assim, por causa porque eles estão fechados. Tu falaste ali no Ações Livre, tem um que é 570, mas esse é da taxa de administração. E o nosso, do Previdenciário, tem 2 milhões e 800. Não, eu falei do... Não foi Ações Livres que tu falou? É administração, isso mesmo, tá. Bom, porque tem ali, porque sempre vai ter um do ladinho ali, quando eles são fundos que a gente tem na administração, ele é um pouquinho menor. Tanto que ele está até com 570, porque a gente fez aquele aporte. A gente tem colocado nos últimos 2 meses, a gente tem colocado a taxa de administração nele, né? Até que deu uma melhoradinha. Só queria fazer uma reflexão ali naquele de renda fixa, tá? Os 2 últimos de renda fixa da FET, que é o Santander, IMAB e o IMAB. O IMAB5, ele tem 12 milhões. Uhum. Em valores, ele nos rendeu só 116. Em contrapartida, o IMAB tem só 3 milhões e rendeu mais. Exatamente como... Lembra não sei se foi no mês passado, de que tu me perguntaste, o que tem que dizer se IMAB5 deu 2 e pouco, enquanto os outros ou geraram negativo ou ficaram bem aquém. O IMAB5, ele é mais curto e ele é um pouco mais suave, claro. Ele vai rentabilizar bem menos, ele está perdendo cada vez mais. Os curto prazos, a exemplo de IDK de 2 anos e RFM e RFM1, não vai mais dar tudo aquilo que a gente imaginava que ia dar. Ele é pré-fixado.
Se ele levar em consideração um novo 2%, 2 e pouco por cento, vai ficar orbitando ali em torno de um CDI no máximo de 3%. Então, assim, cada vez mais ele vai te dar menos ganho. Você pode ver que a própria alocação dinâmica, que é um fundo que ele é para trabalhar, para te dar um balanço entre o que é o mais longo e o mais curto, também não está dando quase nada. Então, esses fundos a gente pode reavaliar e exatamente passar para uma gestão mais eficiente, seja até para um B, ou até uma gestão estratégica que seja realmente estratégica. Né? A gente abriu o Global Dinâmico, o Nacional Global Dinâmico, exatamente para isso, para ter uma nova opção, que ele é um pouco mais agressivo que a alocação dinâmica. Mas já estou anotando. Em cima desses aí do Santander, vamos lá. Em cima desse do Santander, eu estou me ouvindo aqui. Em cima desse do Santander MAB5, a gente já teve algumas aplicações datadas entre 2013 e 2014 que já renderam mais do que o que já foi aplicado nele, tá? Então, vendo por esse ponto, ele já teve uma gestão que já deu muitas alegrias para a gente. Se fosse de se tirar alguma coisa, daria para se tirar sem muito medo, tá? Enquanto o Global Equities ali, que a Ali estava comentando também, que a gente colocou agora em maio, ele já rendeu 3,79. Mais do que o alocação, o ativo renda fixa deu no ano inteiro. Exato. A gente pode fazer uma reavaliação de todas elas. É que, claro, né, nós temos que pensar e colocar na cabeça que a gente vive um momento X, né? É óbvio que a gente for analisar e fazer um comparativo dos fundos que nós temos na renda fixa com os ganhos que a gente tem na renda variável e investimento no exterior, é até injusto nesse momento. A gente está pegando uma renda fixa, que a cada dia que passa ela se torna mais fixa e mais baixa, né? Mas nós temos que pensar que um percentual do nosso patrimônio tem que ficar seguro numa renda fixa, mesmo que renda pouco, porque a gente precisa da liquidez, né? Alguma parte a gente vai ter que precisar da liquidez. Claro, o que aconteceu? Alguns fundos vinham performando bem, estavam numa ascendência. O problema é que com a queda de juros, cada vez mais eles estão ganhando pouco. E algumas estratégias que foram vencedoras, que a gente foi encurtando, como o IPCA e IDK de 2 anos, da Caixa, ele, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, foi o melhor fundo que mais rentabilizou. Então, ele foi um fundo muito bom numa determinada estratégia. Então, o que a gente pode fazer? Ajustar ela toda como a gente está fazendo nessa política de investimento. Vamos tirar de alguns fundos e passar para lá. Se nós tínhamos pensado em tirar do fundo X ou do fundo Y, a gente pode mudar para essa estratégia que agora não está sendo tão vencedora como foi antes. E isso aí não é algo exclusivo do Santander, uma B5. Se a gente for comparar com o fundo da Caixa, mesmo em uma B5, ele performou mais ou menos na mesma linha do Santander. Ele performou quase 1% nesse mês, um pouquinho no mês passado, entre 8,5% ali ao longo de 12 meses. Então a gente está vendo mais ou menos a mesma performance ali. Não é um problema exclusivo do Santander, né? Eu lembro até que eu tinha comentado com a Ali, acho que já foi ano passado já, sobre esse do Santander, justamente porque ele tinha um PL muito grande em relação aos outros fundos, na época, 8 ou 9 milhões. E a ideia era que justamente esse fundo do Santander, ele tinha uma boa performance ali, ele não entregava a mesma coisa como uma de renda variável, mas ele entregava um pouquinho melhor que os outros pares deles ali de renda fixa. E durante o período foi uma opção de diversificação exatamente nesses fundos que davam muito dinheiro, entendeu? Então, assim, e o Santander, ele não tem, se a gente for analisar exatamente, ele não tem uma grade de fundos diversificada ao ponto de você manter vários fundos.
Então, assim, chegou o momento que a estratégia grande para um IMA-B e para um IMA-B5 ficariam entre algumas instituições, e outras passariam a serem agraciadas com os investimentos em renda variável. Por exemplo, esse ano, do final do ano passado para o ano para cá, é que a NET começou a passar fundos diferenciados, como esse Santander Ativo Renda Fixa, começou a mandar o global que eles ajustaram. Então, a grade do Santander era muito limitada. Então, a gente tinha até o Corporate, que era um outro fundo muito bom, mas ele foi retirado porque ele não se enquadra mais na 3922, e parte desses recursos acabaram sendo migrados exatamente, parte para o IMA-B e parte para o IMA-B5. Então, assim, a gente muda essa carteira, a gente passa, quando você faz uma migração da renda fixa, nós podemos migrar exatamente para um global do próprio IMA-B ou do próprio IMA-B5, não necessariamente vir de uma outra instituição como a da Caixa com esse resgate do 2020. As opções a gente consegue ajustar. É que muito da nossa carteira e muitos fundos foram colocados em períodos totalmente diferenciados. E é a primeira vez que a gente está tendo que repensar ela exatamente, porque o IMA-B não vai mais ter ganho. Chega no final do ano, deu 12, 13, 15%. Não vou mexer na carteira, porque dá 12, 13, 15%. Só que agora está chegando num patamar que realmente, Gi, concordo contigo, manter 12 milhões no fundo de IMA-B, se a gente pode ganhar mais numa outra estratégia, vamos alterar. A gente tem essa mobilidade, a gente tem essa facilidade de mudar a carteira de acordo com a necessidade. E tudo indica que a nova alteração da 3922 vá mais além ainda, entendeu? Ela chegue a um patamar bem maior. A gente ter um percentual mais em investimento no exterior, mais em renda variável e menos ainda na renda fixa. E até as certificações, a tendência é que mude. Ficamos assim? Gi, mais alguma consideração? Então tá, aí eu faço o seguinte, a gente faz um levantamento de quanto que a gente ganhou nesses fundos que foram citados, e depois eu passo todos eles, os que estiverem melhor alocados, eu vou verificar esses, exatamente como eles estão, a performance desses fundos que a gente citou que estão melhores, ou menores patrimônios, como a ZQuest, voltar a aplicar na Alcan, Vinci, eu já anotei aqui, faço uma separaçãozinha e depois eu mando por e-mail para vocês. Até aproveitando isso aí, já aproveitar para fazer. Vou fugir um pouco da parte de alocação aqui, mas ainda falar sobre o comitê propriamente dito, tá? A gente está participando pela BIPEM daquela premiação Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, e um dos quesitos que eles pedem, além de outros tantos requisitos, e isso aí não é exclusividade deles, isso aí já algumas outras coisas já nos pedem esse tipo de coisa, a periodicidade das reuniões, né? E para a questão, eu acho que até do Progestão tem algo nesse sentido de que as reuniões possam ser feitas de regularidade quinzenal e não mensal, né? Então, aproveitando como é que eu vou dizer? Aproveitando essa deixa que o pessoal da BIPEM passou para a gente ali, eu queria ver com vocês, já com toda essa fala da Ali, e justamente a gente ver melhor então quais são os fundos, quais são as melhores oportunidades para a gente fazer ao longo do mês. O que vocês acham da gente já começar então a marcar, pelo menos nesse momento aí, uma reuniãozinha então daqui a uns 10 dias no máximo, alguma coisa do tipo, para a gente já manter essa periodicidade, e aí a gente ver se a gente consegue adotar isso como um padrão para a gente, até realmente temos um calendário quinzenal nesse sentido. Uma reunião mais ou menos como a gente tem agora, onde a gente meio que vai discutir o norte, né? E uma outra reunião no meio para o final do mês ali, basicamente dizendo, então decide por aqui, por ali e tal. Algo muito mais simples do que é feito agora. Por mim, pode ser, Rafa. Eu já tinha também falado, né, Rafa, que por mim acho que seria bem interessante, até porque o mercado está oscilando muito, acho que a gente, para acompanhar, poderia fazer mesmo quinzenal. E, de repente, fazer, quando retornar ativar todo mundo, de repente faz a mensal, aquela ordinária
presencial e a outra online, web. Isso, até porque a ideia é que essa segunda reunião mensal ela fosse feita algo muito mais rápido. A gente não discutiria as mesmas coisas que agora, né? Seria algo mais tático operacional do que propriamente que a gente está vendo agora. Podemos marcar para depois ali, ou dia 17 ou 18, o que vocês acham? Porque dia 17 tem a entrada dos recursos do Vértice, daí a gente já pode mexer nele. Poderia ser uma boa oportunidade de data. Para vocês, tudo bem? Dia 17? Tudo bem. Isso seria na segunda-feira da outra semana. Tudo bem para mim. Vocês me escutaram? Não? Escutamos, Geise. Ah, tá. É que eu não sei se... Agora apareceu verdinho. Uhum. Isto. Então tá, fizemos assim, até porque aí parte do que ficou programado aqui, os levantamentos que a gente fez, a gente pode finalizar agora dia 17, então. Isso. Esse levantamento, né, uma sugestão de modificação da carteira, né, e a gente já fala só sobre isso daí no dia 17. Isso. A princípio, vou deixar aqui marcado, então, para o dia 17, mais ou menos, vai deixar nesse mesmo horário, 19 horas. Se vocês verem que vale a pena manter esse horário, a gente mantém. Se acharem que é melhor a gente fazer, sei lá, início do expediente, a gente ver qual que é a melhor forma para todo mundo aí também. Para mim, sem problemas. Eu me ajusto dos dois horários. Uhum. Maravilha. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos. E obrigada por tudo aí. Valeu, pessoal. Então, até o dia 17. Em seguida, acho que amanhã ou segunda já passo para vocês aí a ata, então. Tá certo? Ok. Eu passo para vocês o restante dos relatórios que faltaram. Tchau, tchau. Beleza. Beijo, tchau, pessoal. Parabéns, Rafa, pela transmissão. Obrigado. Valeu, seu Roberto. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.